Fala pessoal, estamos aqui em mais uma sessão do nosso Pod Vale do Ribeira e hoje, né, um dia especial, o último episódio da segunda temporada do Pod Vale do Ribeira, então estamos aqui, né, todos animados aqui com a decoração de Natal, fantasiado não, né, com gorrinho, chapéu, e é um prazer estar aqui com vocês, né, muita alegria nesse momento de despedida do ano, né? Um momento de confraternização, de comunhão, que o Natal, a magia do Natal, né? Como eu sempre falei nos episódios anteriores aqui, o mês de dezembro é um mês muito especial, então o Natal vem aí e a gente está fazendo o nosso último episódio 83, o número 50 dentro da Ribeira Plus, então é um episódio muito especial pra gente, né? E hoje eu estou com ela, minha amiga e parceira Ira, novamente. Ira, tudo bom? E aí, Doug, que prazer maravilhoso estar aqui. Obrigada por este ano, Doug, um ano abençoado estar aqui dentro da Ribeira Plus, produzindo esse programa, entrando na sua casa, entrando no seu lar com discussões, debates, histórias de pessoas maravilhosas que fazem desse vale ser o que ele é, este lugar maravilhoso. Muito obrigada, Ribeira Plus, por toda a produção deste ano, por nos acompanhar. Um beijo para o Edu e para o Gabs, que estão aqui nessa produção com a gente, acompanhando aqui nos bastidores, preparando para que você receba um programa de muita qualidade. Se divirta, se informe e também se valorize junto com a gente. Fim de ano, como diz Douglas aqui, super empolgado, estamos empolgados, né? Porque chegamos agora no finalzinho do ano, então chega aquele momento de entrega, aquele momento de reflexão, aquele momento de união, um momento de magia do Natal. E neste programa especial, onde vamos falar sobre a importância e tudo que está relacionado sobre essa data. Aproveita este momento para seguir as nossas redes sociais, indicar este vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, conheçam o trabalho de comunicação, de arte, cultura e tudo que acontece aqui no Vale. Não é, Doug? É isso aí, Ira. E agradecendo também, né, como a Ira falou, a toda a equipe da Ribeira Plus por essa parceria desse ano de 2025, muito especial. Agradecer em nome do Matheus, do Vitor e toda a equipe da Ribeira Plus que esteve conosco dentro do estúdio, nos eventos que estivemos juntos esse ano, e espero que 2026 seja ainda melhor do que 2025. Agradecer também aos nossos apoiadores, né? Então, o Centro Educacional Alto Nível da Magali, muito obrigado pela parceria. Magali esteve com a gente durante o ano de 2025. A Anamarca Serviços Náuticos, que é a parceira desde o início aqui do Pod Vale, então muito obrigado também ao Otávio, a toda a equipe dele lá, a Carol, a Lu, o Paulo, o outro Paulo, então o pessoal que estive agora dia 13 de dezembro com eles em Iguape, foi muito legal lá o curso de formação de condutores, então assim, mais um ano de parceria, muito obrigado Otávio, a toda a equipe da Anamarca, um grande beijo a todos. E também, né, ao nosso amigo Vitor, né, da Pizzaria Firenze, que sexta-feira, você sabe o que é, né? Sexta-feira é dia do que, Ira? Sexta 10, gente. Sexta 10. Dia de sextar, relaxar, assistir o Pod Vale do Ribeira comendo uma pizza deliciosa, quentinha, gostosa, de qualquer sabor, com 10% de desconto. Você vai ligar lá na Pizzaria Firenze ou vai acessar as redes sociais na sexta-feira, hein? Como o Douglas disse em todos os programas, sexta-feira, não é domingo, nem segunda, é sexta-feira que é dia de programa. Vai ligar lá, vai dizer que você está assistindo o programa, que você está nos acompanhando e utilizar o cupom POD10 da Sexta 10. É isso aí. E aí você vai estar ganhando 10% de desconto na compra da sua pizza. Então, toda sexta, assistindo o Pod Vale, você pode usar o cupom POD10, tá? Para você poder deliciar a sua pizza em casa, no conforto de casa, assistindo nós e nosso programa aqui com muito sabor e qualidade da Pizzaria Firenze, tá bom? Então, agradecemos ao Vitor, nosso parceiro, daqui a pouco está chegando uma pizza para nós aí também, que ele sempre manda aqui para gente, né? Muito obrigado, Vitor, por mais uma parceria que temos aí há muito tempo, um amigo de muitas datas aí, né? Já fizemos vários eventos e muitas coisas juntos aí. Então, um grande abraço ao Vitor, a todos da equipe lá da Pizzaria Firenze.
E também, né, Doug, você que está assistindo, empreendedor, empresário aqui do Vale, quer nos apoiar, quer fazer parte, quer ter a sua marca aqui no programa relacionado com a comunicação, arte, cultura e tudo que está acontecendo no Vale, entre em contato com a gente, procure o Douglas, chama a gente e fala, olha, quero apoiar o trabalho de vocês, né? Nosso trabalho aqui é independente, nosso trabalho aqui financiado pelo nosso amigo que, né, me traz de São Paulo para estar aqui no Vale produzindo isso. Relacione a sua marca, nos apoie, faça parte dessa rede com a gente. Com certeza, com certeza. Isso é muito importante para a gente poder dar continuidade, né, no nosso trabalho aqui e crescer ele cada vez mais, né? A gente está com projetos aí para o ano de 2026, então precisamos de apoiadores, com certeza, para estar conosco. E a gente sempre fala, né, Ira, de pessoas especiais. Não, né? Hoje nós vamos se emocionar estamos aqui, aí próximo, hein? né? Próximo do Natal já, né? Mais alguns dias aí já estamos chegando no Natal e é um dia especial e, né, no Vale a gente fala que temos pessoas especiais e hoje estamos trazendo mais uma pessoa especial. Para mim, em contexto, é muito especial porque tenho uma amizade de longa data com ele, né? E é teólogo, gestor de pessoas, líder, pastor, é um cara que é sensacional, amigo mesmo de coração, esse é amigo de coração que a gente tem há muito tempo, e hoje a gente está com ele, Abraão Ramalho. Abraão, obrigado por ter aceito o convite nessa data especial, né, o nosso último episódio do ano, e estar podendo receber você aqui é uma satisfação. Eu que agradecer, aqui o Douglas, a Ira, uma alegria estar aqui, ao Pôr de Vale, essa oportunidade, né, todos envolvidos, a equipe aí. Dizer que é um privilégio, é uma oportunidade que nós temos de estar falando um pouquinho, né? Já é um trabalho que a gente faz, somos aqui do Vale, então eu estou muito feliz de estar aqui e agradeço o convite, vocês aí, que são pessoas especiais, como disseram aí, meus amigos de longa data, e estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Muito obrigada, seja bem-vindo, é emocionante demais. Achei perfeito, foi Douglas, né, que montou toda a editoria, né, dos programas de fim de ano. Douglas mandou muito bem, vamos fechar com chave de ouro, emocionados. Legal, legal, legal. Para quem ainda não conhece o Abraão Ramalho, né, nosso amigo Abraão, que é meio difícil não conhecer ele aqui no Vale. Abraão, conta um pouquinho da sua história para quem ainda não te conhece. Ok, bom, eu sou, como foi dito aqui, eu sou nascido, criado em registro, né? 2006 eu saio para uma proposta, eu trabalhava na Loja 100, era Loja 100 aqui, fui trabalhar com treinamento em 2006, e aí eu fico nas Lojas 100 durante 20 anos, né? Praticamente aí, carreira liderança, mas na Loja 100 especificamente foram 10 anos, né? Trabalhando na Loja 100, volto para cá para registro 2013, a convite de um amigo, né, que é um pastor, que é o pastor Reuel, e estou há 12 anos trabalhando com ele aqui em registro, nessa retomada, hoje só exercendo uma chamada, vocação, né, abrir mão da minha carreira, que eu tinha como executivo, e hoje estou aqui em registro, trabalhando como pastor, casado com a Meire, pai do Isaac, da Emily, tenho os 2 netinhos, né, o Bernardo e o Leonardo, são minha família aí, meu genro Nenê, hoje somos uma família que cresceu. E é isso, minha história é basicamente isso. Basicamente isso, em muitos anos e muitas coisas acontecendo, né? Uma trajetória, né? Uma trajetória muito grande. E, Abraão, essa questão de entrar no comércio, ter essa habilidade, né, que você tem de estar desenvolvendo pessoas, de conversar muito bem, de estar alinhando as pessoas profissionalmente para seguir, né, a carreira dela ali, a conduta dela. Como surgiu essa questão de você estar ingressando nisso? Como que começa isso, né? Eu tenho uma concepção sobre liderança, obviamente, né? Talvez algumas pessoas discordem dessa concepção, porque algumas pessoas acreditam que líder se nasce líder, né? Eu tenho um problema com essa concepção porque eu acho que ela é benéfica para quem fala isso. Por exemplo, se eu disser que líder nasce líder e eu disser que eu sou essa pessoa que nasce líder, eu estou dizendo automaticamente que vocês não podem ser líder. E aí é privilégio meu dizer isso. Então, eu entendo, a minha concepção, que você consegue formar líder. Há alguém que já tem, obviamente, talento, e eu acredito que você pode desenvolver isso. Então, eu não comecei como líder, eu comecei servindo. Isso foi naturalmente. Inclusive, a minha entrevista à Loja 100, por exemplo, foi uma pergunta, a pergunta era assim, você tem pensamentos rápidos diante de problema? Aí eu falei, tenho.
Aí o gerente falou assim, cite um exemplo. Nossa! E numa entrevista Na ainda, entrevista. né? Já é uma dica para quem fazer entrevista aqui, né? Sim. Aí qual é o exemplo que eu citei? Eu citei um exemplo que tinha que pagar uns instrumentos de banda de marcial da igreja, que tinha que ser pago para reforma. E aí, para ajudar essa reforma, eu fiz um projeto, lancei uma ideia de vender pizza. E aí eu vendi essas pizzas, levantei o recurso e paguei esses instrumentos lá para ajudar o meu líder na época. Isso foi o exemplo que eu dei na minha entrevista, inclusive quando foi entrar na Loja 100 como vendedor ainda, né? Então eu vejo que essa vida minha servidora, minha dedicação, naturalmente foi desenvolvendo isso. Um exemplo, quando eu fiz contabilidade, antes de mudar, fazer uma transição na Loja 100, eu fiz contabilidade. Mas aí no final de ano eu fui fazer uma entrevista sobre algumas perguntas que tinha lá, eu vi que não tinha sentido para mim, não fazia sentido. E aí, então, eu comecei a me dedicar na empresa que eu estava e comecei a ver que, naturalmente, comecei a desenvolver pessoas. Eu tinha essa vontade de lidar com pessoas, cuidar de pessoas, treinar pessoas. Então, naturalmente, minha cabeça para desenvolver, naturalmente isso aconteceu. Então, eu gosto de dizer sempre isso. Você pode ter um talento, no caso, liderança, no meu caso especificamente, mas eu fui servindo pessoas. Essa é a minha concepção, inclusive, de liderança. Se você tem essa habilidade de servir pessoas, você é uma pessoa que, com certeza, vai ter facilidade para ser um líder, porque liderança significa exatamente isso, servir pessoas, influenciar, mas geralmente fazendo isso, essa disposição, né? Então surge assim. Vendas é uma coisa meio que ocasional, né? Minha primeira loja foi a loja Zogby, em registro, Sim. que eu entrei em 2001. Eu era militar, aí saí do exército, vim para registro, em Curitiba que eu servi, e aí eu entro na Zogby como fiscal de loja, depois fui para contador e fui para vendas. Foi quando começou, né? Para quem é novo, para quem é jovem e não conhece, o que é a Zogby, meu querido? Zogby era uma loja que tinha registro onde é a Casas Bahia hoje, aqui é próxima onde é o Correio ali, Sim. do lado ali, e era praticamente a concorrente da Pernambucana na época, não do tamanho da Pernambucana, mas era uma loja que em São Paulo era muito forte. Depois acho que não existe mais essa loja, não existe, mas muita gente que conhece esse registro hoje, que trabalha inclusive em vendas, no comércio aí, trabalhou na Zogby, era uma equipe fantástica. Ali começou toda a minha história, E aquela coisa, né, do pessoal falando aqui, eu não tenho carreira, não sei o quê, eu vou entrar para vendas, que é fácil, qualquer coisa eu vou lá e vendo. Totalmente o contrário, né? Que é isso, tem que estar muito preparado para vender, né? Tem que quando se fala de venda realmente, com conhecimento de venda, com método, acho que talvez seja até uma proposta, é um desafio que nós temos hoje aqui em registro, né? Se tratando de atendimento, por exemplo, você tem esse desafio, a Ciar tem trabalhado muito com isso aí, as pessoas têm feito alguns trabalhos individuais, mas se tratando de venda, quando entende como um profissional de vendas, que conhece método, né? Eu fiquei 7 anos trabalhando com o método da Ponte, né? Eu dava o treinamento dentro da Loja 100, e aí você vê quando você é um profissional de vendas. Essa expressão aí, foi engraçado que uma vez eu estava na loja, aí uma mãe entrou, né, pedindo um emprego para a filha. Falou, queria que minha filha tenha uma vaga de emprego aí, nem que seja para ser de vendedor. Aí, não tem nada, pode ser vendedor. Vai ser vendedor. Né? Mas de fato, porque as pessoas não têm essa consciência do que é um profissional de vendas. Algumas pessoas até gostam de usar a expressão consultor, né? Sim. Que é para dar um charme, assim, mas de fato, técnico em a coisa mais extraordinária que eu falo é vendas. Sim. Aqui, por exemplo, vocês deram uma aula de vendas aqui na introdução desse programa aqui, porque é isso, né? Que faz todo sentido. Sim. Vendas eu gosto, né? Estou no meio, né? Há muito tempo já trabalhando na parte do comércio, então realmente não é só empolgação, tem um trabalho, uma técnica, né? Tem tudo, um método, né? Para você poder realizar a venda, e a gente que está, né, como eu estou dentro de uma multinacional, né? Não concessionária, então tem todo esse padrão. Eu acho dificílimo. Dificílimo. Eu já falei com o Douglas outras vezes. Hoje eu estou nesse desafio. Eu não sou vendedora, eu não trabalho com vendas, eu sou comunicadora. Perfeito. Mas hoje eu sou empreendedora, eu tenho uma empresa, então eu tenho que fazer tudo, né? Sim. E aí, outras áreas eu tive que começar a aprender também. Eu já sabia da existência, eu já conhecia, né? Setor administrativo, tudo isso. E aí eu fui parar no setor de vendas e eu vivo reclamando para Douglas. Douglas do céu, isso é muito difícil.
E você falou, né, da dificuldade aqui no Vale, eu nem considero só aqui no Vale, né? Sim. Eu tenho amigos em São Paulo que trabalham em grandes empresas, Perfeito. né? Inclusive, há 2 semanas eu conversei com uma amiga que ela trabalha numa agência muito grande lá em São Paulo, e aí eu fui desabafar com ela, e ela falou, Ira, é uma das profissões, assim, mais difíceis, porque as pessoas acham mesmo que é fácil, né? Além da técnica, também a oralidade. Exatamente. E essa era uma das coisas que eu queria te perguntar, né? Sim. Porque você tem uma visão muito de educador, porque Perfeito. esse seu pensamento eu também concordo muito de formar pessoas, transformar pessoas. E isso é um pensamento de educador, porque é uma pessoa que ensina, Perfeito. né? E você é pastor, né, meu querido? Você é um ótimo pastor, né? Vamos, né? Existe toda a técnica, existe também a sua dedicação na sua vida, na Perfeito. oralidade, de levar isso para as pessoas, Perfeito. né? Você falou uma palavra-chave, acho que talvez você, inconsciente talvez, mas o fato de você ser uma boa comunicadora, isso ajuda muito no que diz respeito à venda. Eu acho que a grande questão, você citou a questão até do estado de São Paulo, eu fiz na época, eu era volante, o volante era alguém que movimentava nos 4 estados onde tinha empresa, que era Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. E eu fazia o que chamava de agente secreto, ou cliente secreto, que você ia se passando por um cliente numa loja, ninguém te conhecia, Sim. e você testava as abordagens, como é que vendia, porque já tinha um método aplicado na empresa e fazia isso. E é geral, mas a grande chave talvez esteja, que o que falta às vezes as pessoas entenderem, é que quando você comunica e quando você vende, você não está tratando com coisas, está tratando com pessoas. Então, se tratando de pessoas, a primeira chave em vendas é a parte emocional. Sim. É a questão, a pessoa compra por questão racional, mas o dia que mais vende, por exemplo, é o Dia das Mães. Natal vende muito. As pessoas não estão endividadas no Dia das Mães, Sim. mas por que é que vende tanto? Porque a mãe tem uma questão afetiva. Então, se o vendedor, por exemplo, entende essa percepção, quando ele comunica, ele está falando com a pessoa do outro lado, que envolve emoção, envolve dor, né? Quando você fala desejo, dúvidas que tem. Então, se você é uma boa comunicadora, pressupõe que você tem empatia, que você consegue se colocar, né, literalmente ali, entender a percepção, contextualizar. E eu praticava isso. Nesses 7 anos, a minha maior missão era exatamente essa. As pessoas se prendiam muito ao produto, às vezes, nas vendas, e esquecia do cliente. E a venda acontece em benefício. E benefício que é? Conforto, segurança, tranquilidade. Veja, nada, em grande parte não tem a ver com característica do produto. Então ele compra, por exemplo, um refrigerador Frost Free, um exemplo. Deve ter alguma moderna, já estou passando tempo fazendo mercado. Mas na minha época era Frost Free. Ainda tem bem. Então por que ele comprava o Frost Free? Você tinha, por exemplo, Brastemp, por exemplo, lá e Consul. Que Brastemp era uma proposta mais tecnológica, para um cliente mais moderno, e Consul, que era da mesma fábrica, era um cliente mais formal, que não gostava muito de tecnologia, uma coisa prática. Então, olha só, o cliente é que decide isso. Então, se a gente entende na comunicação, isso vale para tudo. Eu estou falando aqui de venda, mas você está vendendo a sua imagem. Eu vou pegar meu caderninho aqui. A gente vende toda hora a imagem, a gente vende toda hora tudo, sua família, sua casa, tudo. Hoje com o Instagram, por exemplo, que é o foco em imagem, você está o tempo todo vendendo, qualidade de vida ou não. Então, acho que venda é uma chave poderosa. Comunicação, como você falou aqui, essa comunicação, ela tem que ser clara, tem que ser objetiva. Sim, e isso tudo se dá, como você diz, há um tempo. Eu estudei muita coisa, mas a prática desse tempo me ajudou muito. Me ajudou muito a oratória. Que nem vocês estão um tempo aqui, com certeza a prática de vocês aqui faz com que vocês se comuniquem melhor, entendam essa percepção, essa expectativa de quem está assistindo a gente. Porque eu aprendi isso, que comunicar bem não é falar palavras difíceis, é falar aquilo que a pessoa entende. Então, às vezes você comunica com palavras simples, mas a pessoa que está do outro lado entende aquilo ali, tem clareza. Então você se torna um bom comunicador, porque aí você conecta. Né? A gente chama acho que de storytelling isso hoje, você conta uma história, faz uma dinâmica em cima disso. Hoje tem várias denominações, denominações, e você conecta. né? Exatamente. Né? Mas é porque, na verdade, o digital ele só aperfeiçoou isso, né? Ele é o meio. Quando você cria o persona, você tem dor, dúvida e desejo. Os 3D do persona, ele conecta isso. Então, qual é a grande falha na comunicação? Eu sempre digo isso, as pessoas não querem saber a minha história. Elas querem saber que hora que eu entro nessa história. Tem um autor chamado William Hendricks, que ele fala isso, ele diz que todo mundo tem uma plaquinha na mão dizendo, me notem quando você está falando. Porque a pessoa ela quer saber quando vai entrar nessa história. Vou dar um exemplo aqui, claro, de um
dos maiores, o maior comunicador da história, que foi Jesus, eles comunicavam por parábola. E como que a parábola acontecia? Ele não falava assim, não. Um certo homem saiu para trabalhar. Ele falava da gente. Então, aquele cara que saiu para trabalhar, jogar semente, ele entrava naquela história. E aí ele começava a se envolver com aquela história, a comunicação fazia sentido. Ele falava uma realidade espiritual que era difícil de entender, mas a comunicação... Mas você entende na parábola, facilitava. Né? Então, a parábola, há quem diga, né, as pessoas dizem que a parábola era para facilitar. Mas quando ele fala, por exemplo, capítulo 13 de Mateus, o texto, ele diz o seguinte, ele diz que a parábola era só para quem era filho entender, as pessoas não entendiam. E ele explicava. Na verdade, a intenção era dificultar. Mas o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer o seguinte, ele, para revelar uma verdade profunda, ele usava uma linguagem de parábola que era para as pessoas entenderem aquela verdade que ele usava. Então, a comunicação, olha só, eu vou falar sobre uma TV, sobre um produto, até sobre um podcast, mas a pessoa que está do outro lado precisa entender essa mensagem. E aí eu preciso ter a melhor estratégia. A comunicação faz isso. A oratória faz isso, né? E ali, literalmente, né? Sem internet, sem telefone. Era totalmente o contato ali, ó, né? Para falar para a multidão, pegava um barco, afastava, utilizava a questão da ressonância das montanhas. Incrível! Você imagina falar para, sei lá, 1000 pessoas, sem um som, estrutura de som? Então, todo detalhe que utilizava, ele tinha um propósito, comunicar. Uma outra coisa que eu acho fantástico é que as grandes mensagens que ele falava, falando sobre comunicação, era para pessoas individuais. Um dos mais conhecidos, por exemplo, que é capítulo 3 de João, ele fala com Nicodemos, que é um fariseu muito, muito importante, ele fala só com ele, uma das mensagens mais extraordinárias. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente acha que para comunicar bem, ou a gente busca muitas vezes multidão, a gente quer um engajamento, mas às vezes se você conseguir transformar uma pessoa que ouça a sua mensagem... Com certeza. E às vezes ele vai levar aquela mensagem para muito mais pessoas. Então, eu como comunicador, se eu falo para 1000 pessoas, um exemplo, se uma pessoa dali conseguir entender o que eu falei e multiplicar isso, eu consegui atingir o meu objetivo, né? Eu acho que isso é chave, inclusive, porque vocês fazem aqui... E visão de educador, né? Mesmo, de levar, ensinar e levar, né? Exato, porque nem todo mundo vai aderir ao que você fala, muitas vezes vai entender. A gente precisa entender isso como comunicador também. Às vezes não faz sentido o que a gente fala para algumas pessoas, né? Mas sempre vai ter alguém que vai aderir ao que a gente fala. Sim. Eu acho que isso potencializa. Né? Então, vocês, por exemplo, têm um programa aqui, existem pessoas que são transformadas pela mensagem, carrega às vezes uma informação, às vezes uma fala. Esse talvez seja o propósito da vida, né? Mudar a vida de pessoas, transformar pessoas, deixar um legado, né? Sim, às vezes acontece. Às vezes a gente fala, né, sobre, né, falando da parte técnica, né, profissional aqui do programa. Às vezes a gente comenta, né, sobre os desafios de rede social, a produção, literalmente a produção do espaço, de estar no estúdio, né? E é um trabalho também, né, de formiguinha, porque cada programa a gente vai aprendendo, vai melhorando. Aí, às vezes, a gente tá conversando, eu e Douglas no WhatsApp, a gente fica assim, acho que aquele programa não deu nada, tal. Aí, de repente, Douglas tá na rua, alguém para e vai falar que assistiu e que foi tocado. Episódio que tocou ele de alguma forma, né? E a gente fica, né, eu e Ira, nós falamos quase todo dia, né? Quase todo dia. É extraordinário, né? Então, a gente vê a repercussão na cidade, principalmente, né, em registro. Douglas, eu assisti você ontem lá, eu vi aquele programa lá, pô, foi legal, o negócio do perito lá, o negócio do guia. Então, assim, a gente trazendo essas informações, né? Perfeito. Mostrando o vale para as pessoas pela visão delas, né? Então, como cada um vê o Vale do Ribeira de uma forma, né? Exatamente. E aí isso atinge uma ou 1 milhão ainda, né? A gente não sabe quantas pessoas vamos atingir, mas é uma forma que a gente está conhecendo e aprendendo, porque, como a Ira falou, cada episódio é uma história. Perfeito. Né? Cada persona que vem aqui traz, né, um aprendizado para a gente de diversos assuntos, né, que a gente já teve aqui durante esse ano. Né? Então, é muito legal essa troca, né? E você poder passar essa mensagem para as pessoas, falar, ó, o Vale do Ribeira é um lugar rico. Perfeito. É um lugar onde você tem tudo para fazer, a qualidade de vida é ótima. E a gente prega muito isso aqui, né, Ira? E sempre falar, não fale que não tem nada para fazer na cidade, não fale que não tem nada para fazer no Vale. É a bandeira de vocês, né? Muito bom. A gente fala muito isso para as pessoas realmente se valorizar, né? Valorizar a região, valorizar a cidade,
para poder realmente cada vez mais trazer melhoria para ela, para a cidade, para a comunidade toda, né? Então, eu dei até uma fala hoje, acho que é importante citar, você falou aí, a gente fala aquela coisa de conteúdo flopou, né? Não foi, não teve engajamento. O que eu até postei um pouquinho sobre isso hoje, eu estava falando sobre micros resultados. Talvez essa seja uma chave. Qual é a chave poderosa? Você citou aqui. Vocês estão muito tempo já trabalhando com isso. Se você observar, quando vocês começaram para agora, o desenvolvimento que teve, o tempo que teve, a qualidade que melhorou, e aí eu chamo isso de micros resultados. Então, essa capacidade de você enxergar micros resultados, que aí depende de uma contemplação, porque a gente tem dificuldade com isso. Às vezes eu estou em casa, eu paro, eu estou deitado assim e fico contemplando a casa que Deus me deu, a conquista que a gente tem, olha para o lado, olha para os filhos, para os netos e fala, esses micros resultados, mais do que isso, eu gosto de comemorar isso. E isso motiva, como você diz, parece um trabalho de formiguinha, e é um amigo que fala para mim assim, ele fala, não perca a constância, vá analisando seus micros resultados, cada seguidor que você conquista ali, é uma chave poderosa, porque um vídeo seu você pode viralizar e mudar toda a sua história. Sim. Né? Nossa, é muito bom. Contemplar as vitórias do dia a dia, né? Essa contemplação, quando você olha para trás, eu acho a contemplação é uma coisa, ela é espiritual também, porque quando Deus criou a terra em 7 dias, os 6 dias, 7 dias ele descansou, ele cria o primeiro dia, aí termina assim, e viu Deus que era bom. Que legal, né? Então, você cria as coisas e aí você tem um tempo de olhar, de contemplar. Você acabou de criar algo, você já quer outra coisa. Você compra um carro, por exemplo, já quer outro carro, você nem contemplou. Viver né? a vitória ali, Entende? né? Às vezes tem o seu filho ali, o primeiro passo, começa a andar, Então, essa contemplação, que é a capacidade que a gente tem de parar, que você falou a questão do vale mesmo, talvez o que falta para nós aqui, e é uma questão até de estima, e vocês fazem um trabalho excelente nisso, é realmente acreditar. É fazer, por exemplo, se eu não acredito que aqui é bom, não consigo contemplar isso, e é um conceito de vendas, né? Você não consegue vender aquilo que você não acredita. Então, quando você acredita realmente em algo, fica até mais fácil de você falar. Então, observe essa questão. Eu acho que a contemplação é você observar, conseguir enxergar micros resultados de onde que eu saí, onde é que eu estou agora, o que conquistei. No meu caso, por exemplo, né, hoje eu fui pesar, aí bati lá, perdi 10 quilos. Então, só que assim, eu venho nesse já mais de um ano de academia, que para mim é um desafio, 40 anos de sedentarismo, e agora fazendo academia, estou mais de um ano, eu estou no... Parabéns. Disciplina, foco, sim, maravilha. E é um grande desafio. Mas o que me alimentou até agora? Os micros resultados. Então, a cada 15 dias eu tiro a medida, eu fui perdendo assim, esses detalhes, e aí começou a me gerar motivação. Um incentivo que às vezes falta, né? Às vezes a pessoa, o início de falar, eu me lembro que eu entrei na academia, até citei isso hoje no meu stories, que eu entrei na academia, e aí alguém falou, parabéns, cara, o cara forte, toma assim, tudo, vendo você aí já praticamente mais de um ano, olha, parabéns. Eu não conhecia o cara, mas só que ele estava todo dia treinando lá, e ele fez um elogio, aquilo para mim foi muito importante. Foi, o cara, ninguém nota aqui, mas o cara notou que eu estou aqui, porque muita gente passa e desiste. Sim. Esse parabéns dele não é aleatório. Ou seja, quando você incentiva, parece uma coisa simples, mas o simples fato de falar, parabéns pelo seu programa, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, isso gera um incentivo. Com certeza. Né? Principalmente quem está começando. A gente que está começando, dificilmente você tem apoio. Né? Quando você... O nego vai tirar sarro. Tá entendeu? Virou blogueirinha agora. Mas quando você cresce, todo mundo quer apoiar. Mas no início, aí está a grande chave. No início, o que precisa? Precisa de apoio, incentivo. Às vezes, um parabéns. Né? Eu cito o exemplo de novo, né? De Jesus, quando ele começa, ele saiu do batismo, não tinha feito nada. O pai se manifesta e diz, esse é meu filho que eu tenho prazer. Não tinha feito nada ainda. Entende? Está começando, ou seja, é um exemplo de como o pai age, incentivando, né? Então, acho que isso faz muito sentido para que a gente não pare, que a gente tenha constância e cresça, né? Sim, com certeza. Isso aí. A gente está nessa constância. Já estou emocionada, já estou emocionada. Natal, né? Natal, a gente já está nessa constância, né? E já deu certo. Amém. A gente está aqui nessa batalha aí, realmente, de trazer isso para a galera que curte, né, o podcast, a região, para pessoal que não conhece, né, o Vale do Ribeira, como eu sou de São Paulo e Ira está lá em São Paulo, então a gente tem bastante amigos para lá, né, e a gente sempre divulga, né, o Vale do Ribeira, registro,
para o pessoal poder conhecer. E realmente esse trabalho de formiguinha, né? Como o Bob Orla falou no primeiro episódio dessa temporada, esse ano, né? Eu quero que o ano que vem a gente esteja muito maior do que vocês estão hoje. Então, foi uma palavra que realmente motivou, né? Tocou a gente naquele dia, né? Um grande abraço ao Klebs, é um cara fora de série também que esteve com a gente aqui no começo do ano. Um baita comunicador, né? Um baita comunicador, né? Referência. Tá aí fazendo esse sucesso porque realmente é extraordinário. Então, um abraço, Klebs. E ele veio com essa palavra, falou, espero que 2026 seja muito melhor, que você esteja muito maior do que vocês já estão em 2025. Né? E será? E realmente a gente, Amém. né, tivemos essa trajetória do ano, né, Ira, com a Ribeira Plus, com todos os eventos que a gente participou, né, encontros cervejeiros. Nossa, é prazeroso demais, Senac, né, Doug? A gente Sesc, tem amor de estar aqui fazendo E vocês isso. lembram do primeiro programa? Lembra? Primeiro programa? E vocês dois juntos? Foi bem Sim, engraçado, nossa, né? nossa, Com a Carlinha, sim, né? sim, Um abraço sim. pra Carlinha também, porque a gente fez o primeiro episódio com ela, mas na verdade foi o segundo a ser exibido. Né? Com a Carla Takushi, do página Registro Registro City, City. e o Carlinhos do Sebrae. Carlinhos Que Sebrae. legal. Né? Dois, assim, super comunicadores aqui no Vale, duas Foi pessoas o que primeiro programa de vocês? Foi. Isso. E Então- Douglas, lembra? Nossa, a gente gravou várias vezes a entrada. E Douglas começando. Travava e não vai. Até hoje também trava de vez em quando, né? Mas... Lembra que vi vocês abrindo hoje aqui, não consegue imaginar isso, né? Então, realmente essa constância, né? Essa constância, a palavra que você falou, realmente é isso. A constância de estar realizando a coisa com carinho, vontade, perseverança ali de dar certo. Né? E contemplar, né? A e gente contemplar. gosta, né? A gente contempla. Acho que vale essa mensagem, né? Não se limita à academia, não se limita a podcast, vale para sua família, para sua casa, para seus negócios. Então, Com às vezes, certeza. a gente tem hoje uma questão, né, de pessoas que abrem empresa, acaba fechando. E, às vezes, há quem diga, né, eu já ouvi isso, que quem quebra não é a empresa, é a pessoa, às vezes. Talvez essa constância, talvez não conseguir observar esse crescimento. Sim. E aí fica o nosso incentivo aqui, né? Falando do Vale, né? Para você que está com o seu negócio, acreditar. Sim, né? A gente com está num certeza. momento de transição, mas as coisas se ajustam, são ciclos, né? E a constância, na minha opinião, a constância ela faz toda a diferença. Essa questão de você contemplar o dia a dia, eu estou melhor do que ontem. No meu caso, por exemplo, já não sinto dor nas costas. Eu tomava losartana, Melhora 50 mesmo. parei de tomar losartana, a pressão adequou, porque perdi peso. Sim. Os ternos começaram a fechar. Pensa a autoestima. Quando Que a gola delícia, da né? camisa fechou a primeira vez, com uma camisa que fazia 6 meses que eu não usava. A alegria que foi, Você autoestima. se sentir bem com isso, né? Com E aí não certeza. tem a ver com o outro nessa parte, tem muito a ver com a gente, né? O Sim. que eu tenho que fazer. Então, essa constância, porque vai acontecer, a gente falou que é importante ter incentivo, é importante ter apoio, mas pode acontecer de não ter nada disso. Pode acontecer das pessoas não acreditarem. E aí vai a constância, essa autodisciplina, né? Você entender a sua motivação, Sim. entender o propósito, o que é que eu estou fazendo aqui. A Com gente certeza. comunica, não estamos só comunicando, falando, a gente está tocando em pessoas, tocando em vida. A gente pode mudar a vida de pessoas, né? Tanto que Com a somos, comunicação. somos responsáveis até se a gente falar uma besteira. Exatamente. Né? E a gente também se preocupa muito com isso, com aquilo. A gente quer passar algo positivo e, ao Perfeito. mesmo tempo, ser reflexivos, né? Perfeito. Para também não levar nada negativo ou que a pessoa entenda alguma coisa errada e já pensou por uma palavra errada. Eu mudar a vida de uma pessoa, nossa, né? A responsabilidade que a gente está comunicando as coisas. Exatamente. Minha oração sempre é essa, como Isaías falou, né? Que o Senhor torne a minha língua como uma pena suave, né? Porque é o desafio de comunicar. Você pode trazer vida e pode trazer morte. E aí, fica o incentivo nosso aqui, né? Use a sua comunicação, use o que você tem para edificar pessoas, para apoiar, né? Sim. Acho que a gente precisa disso, né? Mais certeza. pessoas, mais apoio, pessoas que acreditem. Então, acho que isso é uma verdade que a gente precisa trabalhar, desenvolver, né? Com certeza. E falando em pessoas e parceria, a gente vai deixar o Abraão tomar uma aguinha agora e falar do nosso parceiro, né? A Anamarca Serviços Náuticos, né? Como vocês já conhecem, está conosco aí desde o primeiro episódio, né? Então a gente estava falando aqui, lembrando agora do primeiro episódio, como foi. A Anamarca acreditou, nos incentivou e está conosco até hoje, né? Nos apoiando aí. Então é uma empresa que atende todo o Vale do Ribeira e o Litoral Sul. Para você que precisa fazer o serviço de despachante náutico, não sabe como atuar, né? Como vou regularizar minha embarcação, minha moto aquática. Então, primeiro documento, transferência ou extravio de documento, entre em contato com a Anamarca, eles vão resolver para você
todo esse processo e você vai estar tranquilo para poder navegar, curtir seu passeio, né, sua navegação com amigos, pescaria, família, da melhor forma possível. E também andar habilitado, né? Porque além de você estar com a documentação da sua embarcação, da sua moto aquática regularizada, você também tem que estar habilitado. Então, a Anamarca traz o curso preparatório de formação de condutores de arraias e motonauta, a famosa CHA, como vocês já conhecem aqui, né? A gente sempre fala da CHA, então, que é a carteira de habilitação amadora, para você poder pilotar sua embarcação da melhor forma possível, com tranquilidade e segurança, né? Ou a sua moto aquática. Então, quer poder desfrutar desses momentos de lazer, alegria, com tranquilidade e segurança? Entre em contato com a Anamarca pelas redes sociais, ou então entre em contato conosco, né, pelo Instagram do Podvale, ou pelo meu pessoal, ou da Ira, para poder tirar suas dúvidas, poder também estar entrando em contato com eles. A gente vai direcionar para vocês todas as informações sobre a Anamarca, né? Agradecendo novamente a parceria ao Otávio, a Carol, a Lu, o Paulo, né? O outro Paulo, são 2 Paulos lá de instrutores, né? Então um abraço para eles aí. O Veiga também é outro companheiro aí que sempre está conosco lá nos cursos, quando a equipe da Anamarca vem para cá. Então assim, entre em contato agora mesmo, não deixe para depois, né? Estamos no final de ano, mas daqui a pouco tem Réveillon, daqui a pouco tem Carnaval, então dá tempo de você poder se programar para poder conquistar a sua habilitação ou regularizar a sua embarcação para poder curtir, né, janeiro, verão, Carnaval, tranquilamente, e o resto do ano também, tá bom? Então, entre lá em contato agora, na marca Raiz, nas redes sociais, no Instagram, ou então conosco no Podvale. A gente vai poder passar agora um vídeo da Anamarca e já voltamos. A Diretoria de Portos e Costas, em parceria com o SERPRO e o Ministério da Economia, lançou a Carteira de Habilitação de Amador Digital. A partir de agora, todas as CHA que forem renovadas ou emitidas serão disponibilizadas em meio digital e ficarão disponíveis nos smartphones no aplicativo gov.br. A versão digital da CHA possui um QR Code que armazena os dados do condutor de forma criptografada, o que assegura a autenticidade do documento, evitando fraudes e falsificações. Para conhecer mais sobre a CHA digital, acesse o site www.marinha.mil.br/dpc. Com a CHA digital, o usuário terá mais agilidade, praticidade e segurança para navegar em mares e rios seguros e limpos. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Voltando agora com o Abraão. Abraão, agora vamos falar também dessa questão de você ser teólogo, pastor, né? Que também tem essa questão de liderança, né? Você está ali com o seu rebanho dentro da igreja, é uma questão também é um case de sucesso também, né? Você está ali liderando pessoas de diversos locais, situações de vida, né? Diferentes condições de vida, também não é fácil como o comércio, né? Exatamente. No começo eu achei que era diferente ser gestão, empresa em relação à igreja, por exemplo. Mas quando se trata de pessoas, você tem visão, propósito, questão de empatia, é o mesmo significado, é a mesma dinâmica, muda só a questão do propósito de alvo mesmo. Então, foi para mim desafiador no começo, foi assim mesmo, desafiador mesmo, né? Eu me lembro que quando eu me desliguei da empresa, os amigos ligavam, você tá doido, você vai sair da empresa, rapaz, tem isso para você, tem aquilo, enfim. Mas eu tinha um vazio dentro de mim no que diz servir pessoas, né? Era um propósito mesmo assim. E hoje eu vejo, assim, onde eu estou hoje no trabalho, se tratando de pessoas, de visão, de gestão, só muda o propósito, mas o trabalho é o mesmo, a dinâmica é a mesma. Sim. Por incrível que pareça, eu faço hoje o mesmo trabalho que eu fazia na Loja 100, que era um trabalho voltado para cuidar de líderes. Então, esses 10 anos lá foi para mim de muito aprendizado, eu devo muito à Loja 100, especificamente o Fábio Altarujo, que era meu supervisor direto,
que é um líder incrível, um cara assim, extraordinário, acima da média, que foi o meu supervisor de treinamento na época. E aí, tudo que eu aprendi de pessoas, de liderança, eu desenvolvo hoje, com outro propósito, obviamente, mas é a mesma dinâmica. Formação, São educação. Pessoas. Né? É emocional. Exatamente. No caso do rebanho ali, né? Até mais emocional, porque as pessoas, né, estão buscando, né, algo por elas, sim, né? Conforto, e a sua responsabilidade, exatamente. né? Acho que é uma questão que as pessoas às vezes confundem essa questão pastoral com a questão teológica, né? Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque a questão teológica, ela te dá essa base de formação acadêmica, não só metódica, mas quando você vai cuidar de pessoas, e você vai cuidar de pessoas usando o material, que no caso na gente é a Bíblia. Então você vai falar sobre isso, sim, você precisa ter conhecimento disso que você fala. Então a teologia, por exemplo, me ajudou muito nessa questão de ter clareza de como utilizar essa ferramenta para poder cuidar de pessoas da melhor forma. Se você pegar, as pessoas estudam para ser médico, elas estudam para exercer uma certa profissão. Não digo aqui com isso de que quem não é teólogo não pode ser pastor, até porque é uma vocação. Mas eu recomendo, quem é pastor, estude, se dedique a isso, né? Isso, acho que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença no que diz respeito ao conteúdo que você vai exercer. Até para você, uma questão que pesa muito se tratando de comando, é autoridade. Então, para você ter autoridade em alguns assuntos, você precisa, no mínimo, conhecer aquele assunto. Por exemplo, se formos falar de medicina, eu não tenho autoridade de falar de medicina, porque eu não sou médico. Não estudei medicina, eu posso até dar uns pitacos, né, dar umas falas ali, mas não tenho autoridade para isso. Então, acho que é muito importante esse conceito, né? Eu, como teólogo, eu fui pastor primeiro, depois eu fui teólogo, né? Porque eu entendi essa necessidade de estudar, de me aperfeiçoar. É importante, muito importante, com certeza. É o que você falou, tem que ter base, né? Base. Você tem que ter uma base realmente para poder estar ali fazendo a atividade de uma melhor forma possível. Exatamente. Porque senão vai gerar muita dúvida, não só em você, mas nas pessoas que estão com você, né? Exatamente. Na teologia, por exemplo, até questão de comunicação, quando você estuda a hermenêutica, que é a arte de interpretar, e também a homilética, que é de fazer o texto da oratória, literalmente, mas no sentido do sermão em si. Sermão é uma palavra mais não é uma palavra grega, a palavra grega é homilia, vem de homilia. A ideia é exatamente você se comunicar com clareza, interpretar de forma correta. Existe uma expressão do grego que é exegese, que é do texto para a minha interpretação. E tem exegese, que é de você para o texto. Acontece muito, por exemplo, da pessoa ter uma ideia sobre o texto e ele falar a ideia dele, a opinião dele, e que não tem nada a ver com o texto. E existe a realidade, que é o que é de dentro para fora, o de fora para dentro, que é a exegese que a gente fala, que é de você extrair do texto uma verdade que o autor falou, para quem falou, que contexto falou, qual era a ideia daquilo ali, para você disseminar uma verdade. Acontece muito, por exemplo, pessoas falarem uma coisa que não foi dita. O autor não disse aquilo, é a opinião da pessoa. A teologia me ajudou com isso, né? Uma das matérias, né, que são, você estuda psicologia pastoral, você estuda português na teologia, você tem um pouco de grego, um pouco de hebraico por início, né? Enfim, é uma variedade de coisas que você estuda. Principalmente, né, você levando a palavra, né, e como você disse, do maior, né, orador, educador, transformador, né? E aí, como que você vai levar esta palavra de alguém que já trouxe isso para levar para outras pessoas, exatamente, né? Eu acho que transformação é a palavra-chave, tanto no meio do mercado, quando eu estava como executivo, como trabalhando em gestão, como hoje, a palavra-chave é transformação. Eu me considero hoje, você falou, um educador aqui, e eu tenho isso como missão. E eu percebi isso desde que eu comecei, o tempo que eu passo lendo, o tempo que eu passo estudando, os temas que eu gosto eu ouço alguma coisa, eu vou pesquisar sobre aquilo ali, e eu sirvo nessa questão exatamente com isso. A liderança que eu sirvo hoje, eu não só trabalho questão de gestão, delegar, a questão de você como recrutar, selecionar pessoas, toda essa parte que gestão envolve, lidar literalmente com pessoas, mas também essa questão de autoridade. Então, quando eu falo, por exemplo, de que alguém tem que estudar, não sei se eu posso divulgar o material que eu tenho. Sim, eu tenho um material voltado à liderança, que é a liderança eficaz, o Código da Liderança Eficaz, foi até o meu primeiro livro digital que eu lancei agora.
Eu trabalho 5 capítulos ali, 10 capítulos, são 10 princípios, que eu trabalho exatamente, eu uni todos esses meus 20 anos de história entre o executivo e esse tempo que eu estou aqui em registro na gestão de igreja, auxiliando hoje um presidente, para poder escrever isso. Você não tem tempo hoje para dar uma mentoria. Meu sonho era abrir uma mentoria hoje. Mas não dá, dinâmica. Muita correria. Muita correria. Coisa, né? Então eu escrevi e lancei o material exatamente por isso. Porque a minha ideia é deixar algo registrado para gerar transformação. É chave para quem é líder, né? Sim, com certeza. O Jesus, você falou, o maior líder que existiu foi esse exemplo. E ele tem uma chave poderosa que eu gosto de citar, é que ele, durante 3 anos e meio, treina. Eu brinco que ele deu uma pós-graduação de 40 dias e foi embora. E foi embora. E aí, qual é a grande questão? Muita dificuldade que líderes têm hoje é que as coisas têm que acontecer com a presença dele. Só que ele ensina com isso que quando ele sai, ele deixa 3, que eram mentoreados por ele, Pedro, Tiago e João, são eles que vão tocar o trabalho. E detalhe, é aí que começa a crescer. E aí tem um princípio dentro da liderança que diz exatamente isso. Você conhece quem é líder não quando ele está presente, mas na ausência dele. Com certeza. Quando ele sai, você sabe se ele é líder de verdade. Eu participava de reuniões, por exemplo, treinamento de gerentes, e aí como você sabia realmente quem era gerente de alta performance ali? O telefone dele ficava desligado. E você tinha gente com o telefone ligado toda hora. Imagina, eu estou aqui, por exemplo, tem que atender, tem não sei o quê. Porque só funcionava com a fala dele, com a presença dele. Descentraliza, né? Descentraliza, educa, transforma, forma líderes. Gera pensamento reflexivo. Realmente é formação, né? Pessoas capazes de tomar decisão, pessoas capazes de desenvolver. Muita gente não cresce isso hoje. É John Maxwell que disse isso, não fui eu. Ele fala, se você multiplicar subordinado, se você liderar subordinado, você soma. Se você liderar líderes, você multiplica. Então, muita gente não consegue multiplicar, crescer, porque ele trabalha só com subordinado. Eu brinco que ele é um carcereiro. Tem 500 chaves e está com ele. Entende? Tudo nele. Toda a porta tem que abrir, está com ele. Ele não delega nada, não confia, não treina. Né? E isso acontece muito nas empresas, né? Na vida. E isso é ruim para a própria pessoa que está fazendo isso, né? Porque Exato. ela também não consegue fazer outra coisa. Ela está presa ali com a chave. Porque ela não tem vida, né? Porque ela vai ver só ali realmente para abrir. E aí todo mundo vai reclamar nela, Você percebe que muita gente, hoje, questão, por exemplo, do burnout, que eu falo um pouco sobre burnout, que essa sobrecarga que tem, se dá por ser centralizador, o líder centralizador. Quando ele descentraliza, delega, e ele começa, lógico, para você delegar, você tem que formar. Não tem porque delegar, é transferência de responsabilidade. Você não consegue dar responsabilidade para alguém sem primeiro você treine. Então, primeiro que ele não tem tempo para treinar, então aquela famosa frase, é ele que cabeceia, ele que chuta, ele que agarra, ele que faz tudo. E aí ele está com sobrecarga, ele está com burnout, aí ele no estresse, um nível altíssimo de estresse. Exato. Aí se afasta da empresa. Hoje há um número grande de afastamento por burnout, né? Nossa senhora, muita coisa. E a empresa vai caminhar sem ele. Exatamente. Porque você vai precisar colocar outro líder. Então, acho que essa capacidade de transformar, de formar pessoas, educar, facilita também a sua vida como líder. E você mostra realmente que você é um líder. Da parte de gestão para a parte de igreja, não muda nada. Porque você lida com pessoas, lida com propósito, lida com visão, empatia, é a mesma coisa. E eu falo com isso, então eu aprendi lá e eu estou exercendo isso hoje. E é uma coisa prazerosa, né? Prazerosa, muito prazerosa. Quando se faz com prazer, aí fica tranquilo, né? Porque é propósito. Pesado, né? Exato, porque ama pessoas, né? Se você ama pessoas, você precisa, para você lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, você tem que amar pessoas, gostar de pessoas. Eu digo que quem gosta de pessoas, gosta de si próprio. Então, acho que isso é uma chave para você desenvolver pessoas. É o que eu sempre fiz, é o que eu sempre gostei de fazer. E eu tenho essa convicção, eu nasci para isso. Acho que faz toda a diferença, né? Sim, com certeza. E, Abraão, fala um pouquinho mais desse e-book que você falou agora, citou agora. Então. Que é muito importante também para as pessoas que, de repente, querem te acompanhar, querem poder compreender o seu trabalho. Fala um pouquinho desse e-book para a gente. Quando a gente pensa em liderança, essa ideia central do livro, a gente pensa muitas vezes só na função sendo exercida. Mas esse líder também, ele é uma pessoa
ele é alguém que tem família, ele é alguém que tem casa. Então, o que eu trabalho nesses 10 princípios? Ele é progressivo, não é um livro aleatório de ler, tanto é que eu faço cada capítulo, eu faço as verdades estabelecidas em cada capítulo, e no final dou um exercício para que a pessoa pratique. A ideia central desse livro é exatamente fazer essa pessoa, esse líder, entender que ele é uma pessoa. O meu start foi... exatamente porque hoje, até é um dado ruim isso, grande parte dos líderes hoje, pessoas que trabalham com comando, inclusive pastores, estão em staff. É acima de 60%. Aí, nesse cansaço que eles estão já estafados, literalmente, num nível de estresse muito alto, perdem famílias. Então, suas famílias acaba dissolvendo. Você falou da empresa, a empresa ela continua normal, as pessoas perdem. O principal foco meu aqui é fazer as pessoas entenderem que é um material voltado para também líderes de igreja, mas não especificamente. Ele abrange toda a liderança, gerente, seja quem for. Mas o objetivo principal do livro, desses 10 capítulos, a síntese, é fazer entender que você tem que cuidar de você, tem que cuidar da gestão das pessoas e que gestão é estudada. É possível treinar, praticando esse método, esses princípios, ter resultado. Porque qual é a frustração da grande parte de líderes que eu ouço? Não consigo, minha equipe engaje, minha equipe não acredita, minha equipe não consigo desenvolver, não consigo crescer. Não entende o que eu quero passar. Exatamente. Então, e aí isso se dá porque, em grande parte, se coloca alguém para liderar algo, antigamente era assim, né? Você vai ser o gerente. Você vai ser o coordenador, dava um nome para a pessoa, o cara nem sabia o que era, não, é mais ou menos jogou na água para aprender a nadar. Sim. E não tinha uma formação, não tem método. O que de fato funciona? Isso já não é uma opinião, isso é testado. Método. Para tudo você precisa de um método. Gestão não é diferente. Lá eu trabalho gestão, eu trabalho princípios de liderança e trabalho também a questão do burnout, que é a questão emocional. A liderança, essa questão da gestão emocional, por exemplo, dentro da igreja, como cristão pastor, você entende que Deus está acima do controle de tudo, ele tem o controle de tudo. E qual é o cuidado que eu tenho que ter? Eu não perder o controle de mim, que é o que a grande parte comete. Então, a inteligência emocional, ela faz exatamente esse trabalho, de como que eu preciso ter cuidado, porque apesar de eu ter, muitas vezes, algumas ações que são espontâneas, principalmente se tratando de pessoa, a gente fica vulnerável às vezes, mas a minha reação é que muda o jogo. Então, a questão da inteligência emocional, ela cabe exatamente isso aí. Há um provérbio que eu gosto, que diz que a resposta branda desvia o furor. Então, alguém vem muito alto, vem muito agressivo, e aí você não sabe o que está acontecendo por trás, e eu venho com a resposta branda. Aí demanda inteligência emocional. E há uma máxima hoje, as pessoas são contratadas pelas suas competências intelectuais e são demitidas pela sua incompetência emocional. Então, grande parte de gerentes perde hoje o seu trabalho por questões emocionais, não saberem lidar com isso. Então, no livro eu trabalho esses conceitos, né? Legal. Não só a parte técnica, método, mas também a parte de pessoa, que, na minha opinião, é fundamental para se exercer liderança. E esse livro, ele está acessível? A pessoa compra? Como que ela faz para adquirir isso, aprender com você? Ele acessa a minha página no Instagram, que é @Abraão Ramalho, e lá está o link já pela Hotmart. Gratuitamente? Já entra. Ele vai no caso, lá. como ele é um material autoral, então ele está pela Hotmart lá, parcela lá. Clica no link e já adquire, já baixa na hora, né? É um material digital, é uma forma que eu vi de ser mais prático, rápido também. Porque quando você vai para a questão de livro e tal, tem todo uma estrutura, um processo. É um outro trabalho, né? Acaba virando um outro trabalho. Eu tenho um projeto de lançar o livro futuramente, mas não é para agora. E eu sou a prova viva, e a Ira sabe disso, de você ser lançado para assumir uma posição, né? Quando a gente trabalhava no Bingo, isso lá em meados dos anos 2000, eu era vendedor de cartela dentro do Bingo e da noite para o dia fui jogado a ser gerente, a comandar 50 funcionários praticamente lá, né? Então, é desafiador. Foi uma coisa que eu não estava preparado para isso, né? Porque até tinha um subgerente que continuou sendo subgerente e eu, né, passei por cima dele, né? Entre aspas, né? Sim. Assumia. Por indicação do gerente que saiu. Ele falou, pro dono, falou, põe o Douglas no meu lugar e toca o barco. E aí, isso foi num sábado à noite, no domingo de manhã, ele me ligou e falou, a partir de hoje você é o gerente, assuma. Aí você teve a equipe na mão?
E aí, né? E aí, novo pra caramba, novinho, Um subgerente estava esperando a vaga dele, vaga fica aquela dele. sensação que você tomou a vaga dele, a vaga que ele nem tinha, né? Então, realmente é isso, né? Antigamente as pessoas vai lá e se vira, né? Assume. Eu dou essa dica, não só pelo fato de eu ter feito, obviamente, que eu estou no ramo já há bastante tempo, mas assim, qual é a dica que eu dou? Líder, estude, aperfeiçoe sua comunicação. Eu estou estudando agora comunicação não violenta, porque é uma dificuldade que a gente tem. É um curso que está super em alta por isso. Muito em alta. Porque você precisa, a comunicação, e assim, qual que é o detalhe? A não verbal, ela é mais forte do que a verbal. Então, mais de 90% da sua comunicação é não verbal. Hoje você, por exemplo, liderança, tratando coisas por WhatsApp, por exemplo, por telefone. Imagina você falar uma coisa importante por um telefone ou por um WhatsApp. Mais de 90% não vai sair nessa comunicação, que é tom de voz, que é a sua face aqui, toda essa comunicação, o olhar, tudo isso faz uma diferença muito grande. Por isso que eu falo, liderança tem que se estudar, tem que aperfeiçoar, tem que ter método para você fazer gestão. E assim, resultado é importante, mas você não tem resultado sem pessoas. Pessoas é chave em qualquer tipo de gestão. Seja fora, seja de igreja, pastoral, seja quem for. Pessoas, os recursos humanos talvez seja a coisa mais difícil de você conseguir, mas elas são a chave para você prosperar e também a chave para você não prosperar. Se você tiver pessoas, você vai prosperar. Se você não tiver pessoas, a possibilidade... E vou voltar de novo no líder, o maior líder que existiu. A primeira coisa que ele fez foi reunir 12 pessoas. Até porque Entende? somos sociáveis, né? Somos pessoas, somos coletivas, né? Exatamente. E a Bíblia mesmo fala, nós não somos sozinhos. Ninguém faz nada sozinho. Né? A liderança é exatamente isso, né? Eu vi muitos, por exemplo, líderes, no caso da empresa, a pessoa era o melhor vendedor, era promovido para gerente. Já vi muito. E aí ele fracassava. Por que é importante entender aqui? Porque quando você é vendedor, quando você está ativo, o executor que a gente chama, ele só depende dele. Quando ele vai para o executivo, ele depende da equipe. Então, aí o resultado já não é dele, o resultado é da equipe. Sim. Por isso a questão, voltando à questão lá do centralizador, que a gente chama de síndrome do super-homem. Normalmente, olha uma quebra de paradigma. A gente tem na cabeça que a pessoa que vai fazer algo, ela precisa saber exatamente. Dependendo da situação, isso é um problema. Não foram poucas as vezes que eu visitava lojas, por exemplo, que o gerente estava no caixa. Porque antes de ele ser gerente, você trabalhava no caixa. E aí a pergunta que eu fazia, às vezes, a pergunta assim, você faz um cafezinho? Eu falo, não, cafezinho eu não faço, porque tinha auxiliar de limpeza que fazia o cafezinho. Mas quando você está no caixa, é como se estivesse fazendo um cafezinho. Sim. Porque o gerente era contratado, o líder, para contratar caixas, operadores de caixa. Então o trabalho dele era muito mais estratégico, era um trabalho de treinamento. Quando ele vai para executar a tarefa, e exatamente acontece porque ele sabe fazer, aquilo se torna um problema. Então, ele era pago para trazer pessoas, não para fazer a tarefa. Sim. Veja que parece um paradigma, mas é uma quebra, que é essa coisa de você tem que saber algo. Às vezes, o saber algo se torna um problema. Pode ser que você que for o comando lá, tem coisas que você não sabe fazer, então você vai contratar pessoas que resolvam aquele problema. Sim. Então, o líder é contratado, há quem diga, né, que o líder é aquele que não faz nada, mas não deixa nada sem ser feito. Então, esse é o líder, literalmente, porque ele traz... o delegar, tudo isso, né? É todo o trabalho sendo executado, está acontecendo esse podcast agora aqui, está um monte de gente de bastidor. Para fazer o podcast tem que saber tudo de câmera, tem que saber tudo de edição de vídeo. Imagina só. Então você tem pessoas resolvendo problemas, faz um trabalho. Então acho que parte desse princípio da liderança, se fizer isso, dá certo. Monta uma boa equipe, recruta, treina, porque recrutamento, seleção e treinamento são três coisas distintas, né? Que são processos, né? Bom demais te ouvir, Abraão, bom demais, hein? Aula, hein? Um case de sucesso mesmo, né? Mais um case que a gente trouxe aí hoje. Muito legal, Neira. E aí, Abraão, e assim, além de todo o seu trabalho, né, toda a sua vida, essa trajetória, né,
quando você está aqui no Vale e aí você quer descansar, quer curtir um pouco, né? Quer contemplar essas conquistas com a sua família, com seus amigos, né? Com as pessoas que estão no seu entorno, né? Onde que você gosta de ir aqui no Vale? O que você gosta de fazer? Para quem está assistindo, além de pegar na dica do trabalho, da liderança, da gestão, pegar a dica também do contemplamento. Exatamente. Eu acho que essa é uma chave, né? Vocês falaram aqui, quando eu estava chegando aqui, você estava falando sobre Ilha do Cardoso, né? Sim. Que a gente vai, aparentemente, é uma coisa que muda, né? Quando eu levei a Meire, minha esposa, a primeira vez para lá, que foi até para ver no acesso, a gente vai para chegar lá e passa os golfinhos, essa coisa e tal. E é um dia que você tem, faz toda a diferença, né? Sim. E aí, às vezes, o que falta talvez é essa disponibilidade e a questão da contemplação. É do lado daqui da gente e às vezes você tem dificuldade de ir. Mas eu gosto de Cananéia, eu tenho um sítiozinho que eu gosto de ficar mais à vontade aqui na região, que tem bastante. Mas eu tenho um sonho, na verdade, que eu gosto de acampar, né? Eu vou no sítio, eu acampo lá, amo. Eu também. Mas eu tenho um sonho, na verdade, até estou planejando, vai dar certo, de ir na Serra do Manecão, em Miracatu. Recomendo muito. Eu já fui. Você foi? Maravilhoso, é maravilhoso. Nossa, eu tô com um sonho. E é muito fácil. É muito tranquilo, é um lugar super acessível, é um lugar com toda uma estrutura. Ela tem toda, assim, para quem gosta de acampar. Perfeito. Segurança, sabe? Muito Você vai bom. amar. Então, tô planejando isso aí, Douglas. Já tá queimando no coração. Já tem o pessoal animado, conversamos entre nós, então o pessoal animado, com vontade de ir. Não, eles fecham para grupos. E é 27 metros, mas assim, para a região, acho que é o mais alto, talvez, daqui da região, não sei. Não sei se é a mais alta, mas é acima das nuvens mesmo. As fotos que eles postam. É bem alto. O mar de nuvem que a gente vê está lá, sabe? Toda essa sensação espiritual. Isso. Sabe? O contemplar tá ali na minha rota. É top. Então, é que eu falo, essa chave do contemplar. Talvez falte isso para nós, né? Sim. O Douglas eu acompanho o Douglas por bastante tempo e vejo essa bandeira que ele tem. E eu quero até usar como incentivo aqui, viu, Douglas? Porque muita gente, bastidor, comenta isso, né? Sim. Comenta as coisas que você consegue enxergar. Que talvez o que falta, às vezes a ótica das pessoas não é a ótica da gente. Né? A gente tem essa missão de fazer também as pessoas enxergarem com a ótica da gente. E o Vale é isso aí que você falou. É abençoado. É de maravilhoso, graça. Rico demais. A gente tem tudo perto. Eu esqueci agora do nome do lugar, que eu fui aqui passando Eldorado, que é um lugar de circuito de cavernas. Eu fui no retiro com jovens lá, num trabalho. Eu esqueci o nome do lugar agora, mas passando Eldorado, como é que é o nome? Iporanga. Mas tem um lugar, exatamente, tem um nome do lugar Petar, lá. não sei? Petar, isso. Ficamos numa pousada no Petar. Maior parque de cavernas. Tinha canadense lá, tinha americano. Gente do país, gente de todo o país. E é o que eu falo, às vezes, eu vou dar uma experiência minha, eu estava em Itanhaém em 2007, 2007 estava em Itanhaém, e eu fui almoçar, e de repente eu parei em frente ao restaurante, e aí fiquei olhando para o Morro Itaim, um lugar bem alto, que tem um monumento lá, e aí do lado uma senhora me observou, eu olhando para lá, ela falou assim, você já foi lá? Aí eu falei, nunca fui. Foi assim, espontâneo, né? Falei, nunca fui. Achei lindo o lugar, fiquei olhando aquilo ali. Ela falou, pois é, uma portuguesa. Ela falou, pois é, vocês aqui do Brasil, da região, vocês têm fruto o ano todo. Vocês têm um lugar que não tem tempestade. Vocês têm um lugar riquíssimo e vocês não exploram. E para nós lá, ela fala, é um privilégio isso, né? Então, talvez seja essa lupa, esse olhar voltado para a nossa região, uma região que tem a sua riqueza, tem o seu valor, apesar que eu falo sempre do atraso que tivemos aqui, isso não quer dizer que não possamos se levantar, se posicionar e mostrar a realidade das nossas verdades aqui, né? Transformar. Esses 12 anos que eu estou aqui, auxiliando, eu estava em Santana de Parnaíba, a última cidade que eu fiquei, esses 12 anos, para mim, tem sido assim, maravilhosos, assim. E eu viajei, eu tive o privilégio de viajar a alguns lugares, eu sempre falo, quando você volta para Registro, você viu, né, os nossos prédios ali chegando, passando a ponte. Outra coisa, a plaquinha ali, Registro 443. Passou a fronteira ali da ponte. Já... Tinha um ditado que alguém falava antigamente, não sei quem falava isso, mas eu lembro que falava, quem comeu lambari não sai daqui, né? Aí na prova, foi embora, voltou, né? Assim, a gente está quase encerrando, né? Mas só para deixar aqui um alerta, né? Alerta não, né? Para as pessoas ficarem atentas, né? A gente tem esse lugar
abençoado por Deus, assim, de um parque de cavernas, cachoeiras. A gente tem mais de 400 cachoeiras aqui. Existe o custo de deslocamento, mas é quase nada. A gente aqui é tudo de graça, sabe? A gente tem um ar puro, a gente tem uma qualidade de vida de graça. O mundo inteiro está aí. Estamos falando sabe, em mudanças climáticas, né? Vários lugares aí com rios que não tem como salvar mais, e a gente tem aqui tudo isso, né? Sim. E uma vez eu estava numa praia, uma certa praia aí super chique, super top, não sei o que, lá do litoral norte, e eu estava nessa praia, assim, eu não gostei de nada do passeio, nada assim, sabe? Muita gente, cheio de fila, tudo caro, e aí eu estava na praia, e aí não tinha quase nada para se comer do que a gente tem aqui de maravilhas, né? E aí eu fui comer algo na praia e vieram me oferecer uma porção de nuggets a R$150. Meu Deus. Eu juro pra você que eu queria bater na pessoa que estava me oferecendo isso, mas eu não tive uma comunicação violenta. Sim. Mas eu saí de lá e gente, eu não acredito que eu saí de Cananéia, onde eu como ostra da melhor qualidade. Exatamente. Sabe? Onde eu tenho de tudo aqui para me oferecerem uma porção de nuggets a R$150, gente. Aí o que você falou, eu voltei para cá e ainda foi, mas não tem quem me tire mais dessas praias daqui, gente. Isso é um privilégio que nós temos, né? Com certeza, o Vale do Ribeira é muito rico, né? E a gente tenta mostrar um pouquinho para vocês isso, né? O que o Vale tem para nós, o que as pessoas do Vale estão fazendo pelo Vale, né? Cada um na sua atividade, cada um no seu setor. Então a gente já trouxe guia de turismo, músico, artista, esportista, artesão, pessoas, professor, capoeirista, pastor, empresário. A gente já trouxe várias pessoas mostrando para vocês, né, que como é grande o nosso Vale, como tem muitas possibilidades e tem muita coisa para se fazer no Vale, né? Estamos chegando aos finalmente. Agradecer ao Abraão por ter aceito o convite, né? De estar conosco aqui nesse episódio especial de final de ano, né? Agradecer a Ira pela parceria do ano, né? Obrigada, que a gente Doug. teve aí um ano de 2025 com muitas ações. Agradecer a Ribera Plus por essa parceria conosco. E também agradecer a minha família, né? Que sempre me dá o respaldo de estar saindo fora de casa para trabalho, né, aqui nas gravações, em eventos, em produções. Então, um grande beijo à minha mãe, minha filha, minha esposa. Amo Duda, a todos, né? Duda. Um beijão a todos. Ai, que saudade. Desejar a todos um Feliz Natal, né? Um próspero ano novo, que 2026 seja muito melhor do que 2025, que tudo que vocês queiram prospectar para esse ano se realize, né? E que seja um ano muito proveitoso, de muita alegria, muita saúde, muita paz, né? Que precisamos aí, né? Só temos algumas notícias ruins, mas a gente sempre aqui, pelo menos você tem notícias boas. A gente sempre traz isso para vocês e queremos que 2026 seja da mesma forma. Um ano Contemplar, muito né? de 2025 contemplação. Hoje também, foi né? essa palavra que o Abraão trouxe para a gente aqui, de contemplação dos momentos que você tem, dos pequenos, dos grandes, de todos os momentos da sua vida, você tem que dar uma pausa e contemplar os momentos. Então, essa é a minha palavra para vocês, Ira. Quer desejar também para o pessoal. Obrigada, Doug. Obrigada pela companhia, pelo ano. Obrigada a você que acompanhou a gente, que chegou até aqui, a minha família, meus amigos, as pessoas aqui do Vale, as pessoas de fora do Vale que nos acompanham também e que sente a nossa vibração. Gente, isso aqui é muito real. A gente não está aqui só puxando o saco, é porque este lugar é maravilhoso, são de pessoas maravilhosas, que você possa contemplar também o seu ano, as suas pequenas vitórias, se você teve um ano difícil, né? Que você chegue neste momento vendo também as coisas boas que te aconteceram, para que você tenha ânimo, tenha força, tenha fé, para que o ano que vem seja melhor. Continue nos acompanhando, porque não somos sozinhos, somos uma sociedade, estamos aqui para dividir, para trocar, né? E tudo que a gente vive aqui, tudo que a gente fala aqui é porque a gente ama, né? E espero que você também receba um pouquinho desse amor na sua casa e também no próximo ano. Um beijo especial para a galera da Ribera Plus, para o Edu, para o Gabs, que está aqui também terminando este último programa do ano com a gente.
E também a Abraão, que emoção, sabe? Tá aqui com você, fechando esse ano, te ouvir é maravilhoso demais. Gratidão. Verdade. Abraão, agradecendo a você também, gostaria que você deixasse sua mensagem e também fizesse o privilégio, por favor, para nós, de também mandar uma mensagem de Natal para todo mundo que está nos acompanhando hoje. Muito bom. Então, Feliz Natal, né? Eu acho que o principal sentido dessa mensagem é nascimento. E nascimento fala de ciclo. Primeira verdade é que a vida é feita de ciclos. Então, quando se fala de Natal, essa é a mensagem principal do Natal, que existe esperança. Por mais tempo, Jesus vem num contexto depois de 400 anos de escuridão, num lugar pequenininho que era a Palestina, só que vem para mudar a história de pessoas, para trazer uma mensagem, a mensagem mais poderosa de que você tem uma esperança. Por pior que seja a escuridão que você esteja vivendo, por pior que seja a dificuldade que você esteja vivendo, acredite nisso, tenha uma esperança. Esse ciclo vai virar, vai chegar coisas novas. Esse ano que se vem, com certeza, a perspectiva que nós temos certeza que tem muita coisa boa aguardando a gente. Então, coloque essa mensagem no seu coração. O Natal traz para você novos ciclos, e são ciclos bons de restauração, de esperança, de muita alegria, muita gratidão. E obrigado a vocês aqui. Minha gratidão aí, Douglas. Um prazer estar aqui com você do Pod Vale, toda a equipe. A gente que agradece. Né? Eu vou mandar um beijo especial para minha irmã Bruna, que está no Japão. Bruna, eu vou pegar um vídeo aqui com o Abraão para você, para te mandar um beijo também. E para todo mundo que está em casa. É isso aí. Também é a minha família no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Argentina, todos os meus tios, tias, primos, né, que sempre acompanham, porque eu sempre mando lá, acompanho lá o episódio que eu tô mandando um abraço. Então, um grande abraço a todos. Desejando um Feliz Natal, um próspero ano novo, que 2026 seja um ano repleto de bênção na vida de todos nós e de vocês também. Então, um grande abraço, valeu, até o ano que vem!